lá de casa e não só. E aqui no estúdio também. Hoje é dia de pontos de encontro a pintar a manta. Estamos Boa aqui noite. no... Já passa a palavra, calma. Que ela está nervosa, a Helena está... Não, eu estava assim a falar, não te estava a dar a devida atenção. Desculpa. Então hoje, que são 22 dias do mês de maio de 2024, temos um dia muito especial, por várias razões, nomeadamente porque temos aqui uma convidada, como é que é dizer, exemplar. Exemplar Não. porque também somos todos um bocado exemplo, atenção. E cada um convém pensar um bocadinho isso, que exemplo é que estou eu a ser na minha vida. Então hoje, neste dia, aqui diretamente da radiomovimento.pt, nas redes sociais, no carro, em casa, onde estiver a ouvir. Na estação espacial. Na estação espacial mais perto de si. Tenho o privilégio de estar aqui então acompanhada com a minha colega desta magnífica equipa, a Helena Cardoso. Helena, ouvi dizer que tens cá uma pessoa assim que conheces há algum tempo e que até tens alguma consideração e que decidiste convidar ou sugerir para convidarmos. Achas que tem algum interesse em continuarmos a dar-lhe a palavra? Ou... Claro. Portanto, isto, eu costumo dizer que tenho muitas pipocas a saltar, sempre, assim, em pensamentos. Mas a grande pipoca é o Sérgio. Eu sou... ok. E agora vamos tentar fazer um programa sério, está bem? Muito bem, combinado. Então vá. Temos uma convidada que eu conheço já há muito tempo, há 1000 anos, no mínimo, e que é imprescindível que ela venha ao nosso programa. Além de enriquecer o programa, enriquece cada pessoa que toca e a vida dela é pautada pelo outro também. Então temos a Ana Teresa de Jesus, bem-vinda. Muito minha obrigada. querida. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Ana Teresa de Jesus, o tema de hoje é ser exemplo. Levantar só um véuzinho pequenino da Ana Teresa. Nasceste em Lisboa, tens 7 irmãs, tu és a terceira, tens 2 filhos maravilhosos. Aos 17 anos era já uma jovem inquieta e muito fascinada pelo ser humano e por todas as perguntas que tinham a ver com o sentido da vida, não era? É verdade. A adolescência não adormeceu essa inquietação, que continuou. Portanto, muito cedo tu decidiste que, muito provavelmente, ou decididamente, o teu caminho ia ser holístico, ligado às pessoas e integrando a educação, o cuidado, a cultura, num todo. Exatamente. E isso levou-te numa viagem incrível que eu, algumas tive o privilégio de estar juntinha, outras não tive o privilégio de estar juntinha, mas sei. Portanto, Ana Teresa, conta-me lá, destas inquietações todas que surgem muito cedo, por diversas razões, isso leva-te onde? Começaste por onde? Comecei por onde? Eu comecei por ter o mundo em casa. Quando falamos de eu ser a terceira de 7 irmãs, eu tive o mundo em casa e cedo percebi a diversidade que existe entre pessoas que são da mesma família, que são criadas pelos mesmos pais, com as mesmas indicações, com as mesmas orientações, e percebi que todas nós recebíamos aquelas orientações de forma diferente. Claro. Não é? E, na verdade, isso levou-me a pensar o que é que faz com que eu seja diferente da Mica, da Beluxa, da Susana, da Sónia, da Andreia, da Rita. Isto são os nomes das minhas irmãs. Ainda tantas. Mas não eram só 2. Éramos 7 mulheres. E isto foi um percurso familiar que eu não sei porquê, eu não sou melhor nem pior, não tem nada a ver com isso, tem a ver com os questionamentos. Nasci assim. Pois. Das 7, nasci a querer saber, mas porquê? Porquê é que eu acordo diferente do que adormeço? Porquê é que aquele evento que aconteceu em nossa casa, à minha irmã fez uma grande confusão e a mim não me fez tanta, não é? E isto começou a pipocar, como tu dizias, não é? A pipocar aqui dentro e tentar perceber porquê.
Aos 16 anos, na disciplina de Antropologia, fomos convidados a fazer um trabalho e eu escolhi fazer um trabalho sobre as religiões. E escolhi 5 religiões e fiz questão de fazer um trabalho profundo, dentro, obviamente, da capacidade de uma miúda de 16 anos, mas fiz um trabalho profundo, de ir às igrejas, falar com os pastores, falar com as pessoas. Incrível. E perceber mesmo que... E às tantas, a minha conclusão na aula de Antropologia foi, professora, querem todos o mesmo, não é? Chamam os seus deuses, os seus deuses têm nomes diferentes, mas na verdade eles querem todos o mesmo. E pretendem todos o mesmo e apelam todos ao mesmo, uns com umas imagens, outros com outras. E foi aí que então a espiritualidade começou a entrar na minha vida de uma forma mais séria. E ok, isto não é Jesus, Alá, Abraão, seja o que for. Todos os Budas, os Vedas, tudo isto são referenciais culturais de determinada época, mas na verdade há algo para além disto. Quando perguntam o que é a espiritualidade, eu digo sempre que é saber, é só isto, é tão simples quanto isto, saber que isto não acaba aqui. E ponto. Pronto. A partir daqui é fazermos um caminho, como sabemos que isto não acaba aqui, o caminho torna-se mais tranquilo. Não é? E podemos ser observadores do que se passa à nossa volta e podemos começar a levantar questões e a agir de uma forma mais tranquila. Quando se é jovem é difícil ser tão tranquilo, não é? Mesmo ou tu sentes que sempre tiveste essa noção dessa tranquilidade. Quando se é jovem, a busca leva pode levar-nos também a uma intranquilidade. Tu não sentiste isso? Eu não gosto de generalizar as coisas, claro. Porque na verdade há jovens mais intranquilos, há jovens que precisam de ser mais intranquilos, e é por isso que eu digo, não há o lado certo e o lado errado da coisa, não é? Eu não acho que... Eu fui muito calma sempre, mas eu acho que nasci assim. Eu costumo dizer que isso foi uma questão de... Ok, é assim. Pronto. Era isto que eu tinha que ficar a viver. Exatamente. Porque há jovens que precisam mesmo de passar pela rebeldia, que precisam mesmo de passar por alguma disciplina, por alguma... Desafiante. Por algum desafio, por estar sempre a desafiar. E não há mal nenhum nisso. A questão, eu não fui assim. Ok. Aliás, a minha mãe das 7 chamava-me a minha menina de ouro. Eu nunca percebi muito bem porquê, e fui percebendo porquê. Ela era tão quieta e tão sossegada e não chateava muito. Estava lá nos seus profundos pensamentos e tentativas de explicação. Mas eu acho que é uma questão. Mas é uma questão de nós, e nós que somos mães, percebemos perfeitamente, e daí eu dizer que tinha o mundo em casa, nós sabemos perfeitamente que temos 2 filhos, e eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos são diferentes. Claro que são. Agora é assim, fui eu? Não. Eles são diferentes. Eles são diferentes, ponto. Eles vieram com desafios diferentes, com abordagens diferentes, com sentimentos diferentes perante certas situações, com entendimentos diferentes. E o mesmo aconteceu comigo. Ok. E tu eras já aquilo que de resto acabaste de dizer, isso requer, ou seja, intrinsecamente tu trazias essa forma de estar, essa fortaleza, essa ancoragem, tu querias descobrir, querias saber mais, mas tu sabias que ias à procura de descobrir, não é? Essa sim, força. Sim. Eu sempre fui à procura de descobrir, mas foi muito complicado, porque claro. Assim, eu era um alien. Se agora ainda se é somos, um bocadinho, não é? Portanto, naquela altura... Eu era um alien e questionei muitas vezes, será que eu estou maluca? Porquê é que eu estou a pensar diferente? Será que eu estou a pensar mal? Se calhar eu é que estou a ver as coisas de forma errada. E obviamente que encontrei alguns pares, encontrei alguns colegas, pertencia a uma associação de jovens, de artistas. Lá está a parte da criatividade, não é? Que eu não tinha, porque eu nunca fui criativa no sentido artístico da palavra, aquela coisa académica de saber desenhar, saber... Nunca fui, não tinha mesmo jeito, sempre fui muito operacional. Eu gosto muito da parte operacional, daí ter-me tornado produtora. Gosto de ajudar a fazer acontecer, não é? É uma área que me fascina, os bastidores e tudo mais, mas fui para uma associação de criativos
Alternativa Jovem, e onde eu estava muito próximo de pessoas que eram muito parecidas comigo. Que engraçado. E o que era isso, a Alternativa A Jovem? Alternativa Jovem era uma associação do Conselho de Sintra, que era exatamente uma associação que se dividia em 4 setores. Tinha a música, tinha as artes plásticas, tinha a escultura e tinha a literatura. Pensei que tinha aqueles que não sabiam fazer nada das anteriores. Era o pessoal da música. Era o pessoal... Ela foi para coordenar. Ok. Eu fui para a parte da música e para coordenar, sim. Dar ali movimento àquilo e estar sempre muito... Foi mesmo para coordenar? Fui muito ativa, sempre muito junto do presidente, sempre fui... Aliás, já vinha da escola, na secundária, fiz parte da comissão de finalistas, fiz parte da associação de... Um potencial de liderança servidora. Não sei se é bem liderança, porque eu gostei sempre muito de estar no backstage. Eu nunca gostei, por exemplo, do papel da presidente, do papel... Não, era Mas um sempre... líder servidor pode estar no backstage. Mas eu sempre me senti bem nesse papel, né? De fazer acontecer, mexer. Não é? E isso sempre foi uma valência que eu tive, que foi de conseguir organizar, esquematizar, fazer acontecer. E no fim agregar. Exatamente. Porque é esse juntar tudo. Exatamente. Juntar tudo, claro. fazer exposições, arranjar forma dos meus pares se mostrarem o seu trabalho, contribuir para o sucesso deles, não é? E sempre foi uma área em que eu me movimentei muito bem e que sempre gostei bastante de fazer para que outros brilhem. Porque isso traz uma felicidade imensa. Olha, eu estava aqui a ouvir e ao mesmo tempo curioso. Então, como é que tu estavas a dizer que eras uma alien, sentias-te assim fora da caixa, digamos assim, e depois vais crescendo e tornas-te cada vez mais uma mulher adulta. Como é que depois tu te integras como é que eu vou colocar, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou ganhar o pão de cada dia, como diz o povo, e penso, entraste na área da animação sociocultural? Foi por aí? Porque te sentias mais confortável? Porquê? Não, eu quando decidi... olha, a primeira coisa de ser exemplo foi quando no 12º ano tínhamos que fazer uma prova que era a PGA. E estava toda a gente contra a PGA e eu ia fazer a PGA. Foi o primeiro ano? Saí de casa e vi um cartaz enorme que dizia: não sejas cordeiro, e voltei para casa. E disse: eu não vou fazer a PGA, não vou saber, não vou fazer. E naquele ano não fiz, logo não pude concorrer à faculdade, mas eu queria ir para Barcelona fazer animação sociocultural, era o único curso que eu queria fazer. E no ano a seguir então inscrevi-me e pronto, por acaso há uma amiga minha que eu encontro na estação e diz: Ana Teresa, vai ser homologado o curso de animação sociocultural em Portugal. E então eu fui a segunda turma de Portugal, em Portugal, pelo Piaget, a fazer esta formação. Mas a animação surge a seguir a esta alternativa jovem, a participar com esta questão dos jovens, não é? De organizar coisas, de perceber que queria trabalhar, queria usar a arte, a cultura e a minha capacidade de agir na integração social. Sim. Começou-me a apaixonar porque havia muitos bairros em Lisboa e à volta na periferia de Lisboa. Havia muitos bairros que precisavam de ajuda. Para se mostrarem, não é? Eu quando fiz isto começou um bocadinho antes. Eu quando fiz o trabalho... Percebeste o ar dela? Isso começou antes. Não, mas é interessante, porque assim, é interessante fazermos esta linkagem, porque quando eu fiz o trabalho das religiões, eu quis ir fazer voluntariado para a igreja de Mãe Martins, para dar, eles tinham uma coisa para dar às pessoas carenciadas, para ir a dar roupas e tal. E o padre aceitou-me e eu apresentei-me na igreja, toda contente, e o padre, no final do dia, veio falar comigo, veio dizer: boa, Ana Teresa, que bom ter-te aqui connosco e não sei o quê, mas tens que trazer a tua certidão de comunhão. Oh, meu Deus! Pois. Eu lamento imenso, padre, não tenho nada disso. Ou então, se eras crismada, se calhar. Eu não tenho nada disso. Não foste para a catequese. Eu nunca, já. Muito bom. Engraçado, tu estás a falar Permitam-me a minha gargalhada. E o padre disse-me... O padre aguentou-se em pé ou não? E ela disse: filha, mas tu não podes estar aqui. E eu lembro-me, eu tinha 17 anos, 16 anos, eu lembro-me de ter perguntado: não posso estar aqui porquê?
Porque tu não tens o crisma, não tens a catequese, Não não és percebes dos nada. nossos, não és uma das nossas, não é? E És da nossa eu igreja. disse, Sr. Padre, diga-me só uma coisa. Quantos é que o Sr. Padre já batizou e crismou que estão aqui a ajudar? Tararara. E assim, eu sempre fui assim um bocadinho... O exemplo. Não sei se é- Não, era seguir o teu exemplo. Eu estava lá de aquilo que achavas coração. de coração, não Eu é? estava lá de coração, eu estava lá de verdade. Mas Nós isso pensamos faz-me com a lembrar, nossa cabeça, com as nossas referências, com as nossas experiências, claro que sim. Sim, desde sempre. A grande questão... Pelo menos é essa a intenção, não é? A grande questão é quando nós ganhamos consciência de que podemos ser melhores, Sim, não é? sim. Eu acho que, ainda hoje falava isso com a professora, quando nós ganhamos a consciência de que podemos ser melhores amanhã do que sou hoje, não é? Nós começamos a observar um bocadinho as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, Sim. e as coisas começam... Vamos ter que começar a ser coerentes entre a ligar estas valências. Senão nada faz sentido, não é? Porque todos nós pensamos pela nossa cabeça e não há ninguém que não tenha os motivos para ser exatamente como é. Sim. Não é? Isto é a parte mais bonita de cada ser humano, é que todos eles têm, todos nós, todos temos razões para ser como somos. Muito bem, muito bem. Helena, tu tinhas uma pergunta e tinhas algo na algebeira para... Na algebeira. Diga. Há uma, entre tudo que o teu caminho do outro para o outro e também para agregar e para organizar, tu trabalhaste numa equipa ou num projeto de integração de jovens em risco e a precisarem de apoio. Sim, Fala-nos um bocadinho durante alguns anos, para a Câmara Municipal de Oeiras e também no Alto Cova da Moura, tive como animadora sociocultural, formada academicamente, e foi aí que eu aprendi, porque eu vinha de famílias, uma família com condições muito favoráveis, não é? E foi aí que eu aprendi muito sobre o outro, a partir dos meus 21 anos, por aí, sobre exatamente isso que estávamos a dizer. Todos nós temos motivos para ser como somos. Exatamente. E nestes bairros eu encontrei jovens que tinham processos de crime, que tinham processos complicadíssimos de integração, mas que eram pessoas maravilhosas. E que eram miúdos e jovens que me ensinaram coisas que eu jamais teria aprendido se não tivesse passado por ali, né? E foi um trabalho de integração muito sério, porque não foi um trabalho de chegar e fazer atividades culturais, não. Foi um trabalho em que eu fui investigar o que é que era preciso ser feito naquele bairro. Eu percebi que aquele bairro era o PER na altura, aquilo era a integração dos bairros de barracas nos bairros municipais, sim, criados para o efeito, sim, não é? Eles estavam a desmantelar os bairros de barracas todos na periferia de Lisboa, e a Câmara de Oeiras fez isso de uma forma muito acertada e muito assertiva, e eu fui tentar perceber o que é que aqueles jovens precisavam, o que é que eles queriam, o que é que eles exatamente, qual eram as necessidades para serem deles. integrados verdadeiramente. Exatamente. Eles tinham uma série de problemas com a lei já, portanto, uns a chegar aos 16 anos já com processos penais, não é? E a começar a ser notificados para julgamentos e para sentenças. E eu fui percebendo que eles percebiam ou sentiam que a vida deles estava perdida, que agora isto já não, pronto, já fiz porcaria ali, já não vai dar para fazer nada melhor. E quando eu começo a perceber que eles viviam muito preocupados com o sistema que traziam atrás deles, então fiz uma proposta, vamos tratar disso. Ok, e então fizemos uma coisa que eu não conheço que se tenha feito mais aqui, fizemos um trabalho concertado com a polícia, com os tribunais, onde os miúdos eram notificados e começaram a ser notificados até através de mim, portanto, porque eu fazia acordo com a polícia e com eles, ou seja, depois ia com eles aos julgamentos, e íamos falar com os queixosos escreviam cartas e diziam, muitos deles até chegaram a tribunal a dizer que eles tinham pedido desculpa e que perdoavam e tudo mais.
eu aí assisti a uma coisa maravilhosa na altura. Os Quer dizer, juízes, tu promovias pontos de encontro também. Exatamente. sim. Os juízes nessas alturas nos tribunais foram de uma compassividade, Era isso que eu ia perguntar. Como é que a justiça, que às vezes é muito rígida, não é mas verdade. são pessoas que estão do outro lado, não é? Com estes jovens, e eram miúdos, porque eles eram miúdos, eu vi juízes terem uma ação de compassividade, de voto de confiança, de lhes dar força, não é? De os responsabilizar também, não é? Mas via-se nitidamente que o facto de eles perceberem que eles estavam a fazer um esforço para se integrarem, para conseguirem limpar o seu cadastro de alguma forma, para não limpar, mas para limpar toda aquela situação, eles cooperavam e davam-nos uma força incrível. E eu que tinha uma ideia da justiça, que era aquela ideia que nós vimos, não é? Que é pesado, que não sei, não, nada disso. Foi de facto uma experiência incrível, quer com os miúdos, quer com a polícia, quer com os tribunais na altura. Andei ali movimentada na altura entre o Tribunal do Eiras e até a boa hora. Que horror! Eu tremia de cabeça aos pés. Mas estavas lá. Mas estava lá. Olha, Boa hora era má hora às vezes. A boa hora era má hora, aquilo era pesado. O boa hora sempre foi pesado, sim. Era pesado, sim, mas foi muito interessante. O resultado, ou seja, não é um resultado, porque não é de resultados que nós estamos aqui à procura, mas o que é que tu sentiste? Aqueles jovens transformaram-se? Alguns deles, sim, Helena. O sistema é muito pesado. É? O sistema é muito pesado e foi isso que me fez sair. O sistema é pesado. E obviamente que deles se sentia um aliviamento e uma participação, maior cooperação em todas as atividades que íamos fazendo. Eles começavam a estar muito mais livres, muito mais capazes, mas o sistema... Podiam ficar menos interessantes para algumas partes da sociedade. No fim era o sistema deles, não é? Onde eles pertenciam. É o sistema onde todos nós pertencemos. Onde nós pertencemos todos. Somos todos responsáveis. Mas não será que algumas pessoas... o sistema é nosso, não é? Todos nós. Depois nós temos o nosso lugar dentro do sistema. Mas não será que há alguns recantos desse sistema uno que aprisiona de maneira mais visceral, no sentido de não deixar sair, de criar cadeias que eles amarras? Nós temos um sistema de desigualdade brutal. Por isso mesmo. Muito bem, ele está muito bem emaranhado, não é? Sim. Ele está muito bem emaranhado, esse sistema de desigualdades é um sistema que interessa. Pois, não é? Exatamente. Portanto, na verdade, a única coisa que eu não quis foi enganar. Eu, quando saí de lá, foi um pouco... o meu projeto acabou, ok, a partir de agora é outro trabalho que tu vais fazer. E eu disse, não é esse o meu trabalho, portanto... eles queriam que tu te mantivesses lá, mas a fazer com outras funções. Sim. Porque obviamente isto são situações que mexem com muitas coisas, não é? Sim. Mexem com Sim. Um status quo. Mexem e é preciso ter alguma coragem para trabalhar estas coisas. E de facto nós víamos resultados. Nós vimos bons resultados. E entravas em zonas mesmo e em bairros difíceis? E tu entravas? Sim, sempre entrei. Eu fui muito bem recebida, sempre. Aliás, houve uma altura que fui convidada para ser presidente da Associação de Moradores de Cabo Verde. Incrível, fantástico. Pois, mas é isso, incrível no sentido bom que era. Fazendo tu parte dessa... Não era assim. Só que na verdade há uma envolvência muito grande. Nós entramos nisto. Era tão bom. E assim, eu posso dizer isto... Eu nunca vi crianças, e estamos a falar, isto já foi há muitos anos, obviamente, hoje em dia não é assim, mas naqueles bairros eu nunca vi crianças tão felizes como vi no bairro de Torela, por exemplo. Okay. Era verdade, aquilo era divertido, era bom estar ali, havia uma amizade muito grande entre eles. Obviamente que havia muitos problemas, não é? Havia muitos problemas de estrutura, havia muitos problemas de crime, havia muitos problemas, mas lá está, aquilo que eu dizia há pouco, olhar para cada um dentro da sua realidade, não é? E uma das frases que eu sempre gostei muito de usar, tudo o que é compreendido está certo. Sim. Não é minha. Não é? E a verdade é essa.
A minha tese de final de curso de animação chamou-se simplesmente Amor. Não é? E as pessoas acham, é coisa bacoca, amor. Assim, não, amor. não. Só o amor integra, porque assim, quando nós fazemos as coisas com verdade, com o coração, não é? As pessoas acreditam, e as pessoas acreditam em nós, e as pessoas acreditam que nós estamos lá de coração e eles seguem-nos. E foi precisamente quando eu percebi que não podia fazer o meu projeto e aquilo que eu estava a fazer de coração, que eu saí. Que te estavam de algum modo a criar balizas, sim, que é, sim, ok, sim, tu sim. continuas cá, mas olha, agora há coisas que não. Foi a minha forma de ser exemplo, pedi desculpa àqueles jovens na altura, eu lembro que foi doloroso para mim, porque eu lhes alimentei expectativas e eu não queria voltar a fazê-lo. E então a partir de 98 eu desisti. Mas falaste com eles e explicaste que não ias, não podias continuar. Fizemos uma reunião, foi uma coisa emotiva para toda a gente, mas sim, e decidi nessa altura, ok, acabou. Acabou, mas não acabou. Não, acabou ali. Porque é interessante, eu estou a imaginar algumas pessoas que nos estão a ouvir, em direto ou em diferido, que há bocado dizia, fiz a tese sobre o tema amor. Quer dizer, bacoco, lá esta parece-me ingênuozita. Atenção, não se enganem, que apesar de a Teresa é um bocado gigante e é exemplo também nesse aspecto. É uma gigante, não é um bocado. Vamos de seguida a uma nova fase da tua vida. Em que vais abraçar um projeto que ainda hoje está em vigor, está ativo há muitos anos e se calhar muita gente já ouviu e já esteve sem saber que estavas atrás nos bastidores. E é engraçado, os teus valores, o teu carácter, a tua coragem continua lá, mas com uma consciência, é a tal coisa que existe um tal, é como se fosse um sistema que estamos todos interligados. Não és ingênua, ok? Eu sou uma vampira. Não és ingênua, ou seja, tu não deixas de ver, não vês tudo cor-de-rosa. Claro. Não acreditas que é possível fazer. Sérgio, deixa-me dizer-te uma coisa. Aqui há uns anos, quando eu estava na produção, e vou só. Eu trabalho em produção e trabalhei muito em televisão. E eu perdi um projeto para uma produtora grande. E na altura, o diretor da estação de televisão veio falar comigo e disse-me: pá, Ana, eu não queria nada que isto acontecesse, mas eu não posso fazer nada porque eles já tinham acordos com outros. E eu disse: não te preocupes, está tudo bem. Eu não vou a esse tipo de jogos. Exatamente. Eu não vou a esse tipo de jogos. E ele disse-me uma coisa interessante que me fez perceber exatamente a visão que muitas pessoas têm de pessoas que falam como eu, falam do amor e que falam do amor firme e que acham que uma pessoa anda aqui meio a viajar nas nuvens e que não anda, não é? Pelo contrário. E ele disse-me uma coisa muito interessante que foi: disse, Ana, que tu não és daqui. Tu não és daqui. O meu pai estava com uma demência na altura num lar com 60 anos. E eu disse-lhe: sabe o que é? Se for ao lar onde está o meu pai, estão lá 15 homens e mulheres entre os 50 e os 70 anos a babarem-se por todo o lado, não é? Que lutaram muito para conseguir isto e aquilo e o outro, que andaram na guerra para isto e para aquilo e para o outro, que andaram a ambicionar dinheiro e isto. Assim, não é por aí. Eu não vou desgastar a minha energia neste tipo de questões. Claro. Não é? Eu não vou ao jogo. E, no entanto, nunca deixei de ter nada. Não perdi nada por isso. Tu até vais ao jogo, mas vais a um jogo limpo e claro. Tu não vais a esses jogos específicos em que, no jogo no sentido não é jogo, é um jogo de cooperação. Deixa só aqui uma frase para a gente avançar, porque o tempo urge, não é? Sim, já são no teu site da Ana Soares Produções tens aqui logo a começar: o mundo pede uma maior consciência sobre os efeitos de tudo o que produzimos. E claro, é uma frase tua. E com isto, deixa aqui esta em suspensa o que é que vamos falar a seguir, porque depois, e a minha curiosidade minha, como é que tu operacionalizas isto? Como é que tu podes ser então exemplo real, nesta vida real, com os pés bem assentos na terra, mas com o coração num horizonte mais harmonioso, ok? Como é que tu, Ana Teresa, então, tu caminhas nesta vida real e depois então a partir dessa fase em que largaste, em que deixaste esse projeto que me estavas aí a contar, desse amor, dessa felicidade que vias nos rostos daqueles jovens, como é que tu depois avanças para essas produções
na altura na Expo 98, se não me engano, e depois lá para cá com algumas transformações. Queres-nos falar um bocadinho disso? Como é que tu operacionalizas esses valores, essas visões de vida? A produção de espetáculos está comigo desde sempre. Atenção, comecei com isto aos 17 anos. Sim. No tal grupo de jovens? No tal grupo de jovens, na escola ainda. E como é que eu operacionalizo isto? Ou seja, na verdade, eu quando falo em ser exemplo, nós não podemos ser exemplo no bairro, com as crianças e com os jovens, e depois na produção não ser. Sim. Não é? Eu não posso ser exemplo numa igreja, ou seja, onde for, e depois na minha família não o ser. Não é? Portanto, tudo isto tem que confluir para que eu seja coerente. Não é? Claro. E isso faz-nos abdicar de algumas coisas, há coisas que nem sequer nos fazem sentido, e eu sempre pautei por fazer um trabalho limpo, um trabalho em respeito a todas as pessoas, um trabalho de produção, é um trabalho de equipa, de uma equipa enorme. É tão importante a senhora que nos vai servir o catering como presidente da Câmara, é tão importante o eletricista, aliás, é mais importante, se ele desliga aquilo não há espetáculo. Não é? Exatamente. Ele é que sabe, não é? Ele é que sabe, não é? Pois é. Portanto, é assim, na verdade, a senhora que está em casa a fazer uns bolos para me dispor no catering, é assim, as pessoas fazem as coisas com um amor e com uma paixão enorme, assim. Portanto, a produção, para mim, a produção é também a gestão de uma equipa, porque somos uma equipa, neste projeto que tu falas do Rochinol Faduncho, do humor. O Horácio, quando me convidou para fazer este projeto, estava a começar. Eu tinha acabado de ser convidada, tinha feito uma entrevista para ir fazer a primeira turnê mundial da Marisa. Saí do gabinete dos escritórios ali na Avenida da República. O Horácio liga-me e eu ligo então para a outra produtora e digo: olha, eu já não vou fazer a Marisa, eu vou fazer um projeto que não existe ainda, mas vou começar com isto. Só que assim, a minha filha tinha acabado de nascer. E ninguém disse: tu és louca. Como é que a Margarida tinha acabado de nascer e eu queria ficar com ela e ir para fora do país e me obrigar a não criar e acompanhar a minha filha. E os meus filhos, para mim, é um compromisso, e foi um compromisso, foi uma escolha. Aliás, eu não escolhi que eles nascessem, eles nasceram, apareceram, acabou, está feito, foram aceitos, não é? Não foram programados. Portanto, eles podem dizer: não estou programado assim. Okay. Vieram-te cá, são meus, são para eu os criar. E eu levei isto muito a sério desde o início. E quando o Horácio me convida para fazer isto, eu vi esta oportunidade. Ele ainda não tinha filhos. Porque nós já éramos amigos e o Horácio conhecia-me, ele acompanhou a minha gravidez toda do meu primeiro filho, foi o primeiro brinquedo que o Tomás teve, foi o Horácio que lhe deu. E na verdade, nós fomos grandes companheiros. Ele entendia a minha maternidade como eu vi poucos homens entender essa valência, não é? E ele veio-se depois revelar também um pai incrível quando é pai, não é? Que é muito perto, não é? É em 2006, o Guilherme nasce em 2006, portanto, na verdade, estamos na estrada, estamos a fazer espetáculos, e eu lembro-me de ver alguns espetáculos que o Horácio dizia assim, ao princípio ele ainda fazia stand-up e ele não queria muito fazer o stand-up, havia assim uns sítios um bocado chatos, e ele dizia: mana, hoje é para a cadeirinha do Guilherme, então lá iríamos nós. Ok, eu hoje faço isso, mas é para a cadeirinha, era com objetivos às coisas para os putos. Muito engraçado. E na verdade, nós criámos este projeto Rochinol Faduncho, criámos uma equipa de gente, de homens muito especiais, porque somos 7, acompanhámos todos ao longo destes anos e fizemos uma coisa, um acordo, foi quase um acordo entre nós. Isto é trabalho, mas este trabalho não nos pode impedir de nós criarmos os nossos filhos. Então eu e o Horácio fizemos uma coisa que toda a gente achava estranhíssimo. Quando todas as equipas queriam ficar nos hotéis, nós acabávamos os espetáculos e vínhamos os dois a correr para casa. Ele tinha a babysitter em casa dele com o filho dele, eu tinha a minha babysitter em minha casa com os meus filhos. Nós chegávamos às 2, 3, 4 da manhã, as babysitters íamos embora e nós deitávamos e às 7 da manhã estávamos a acordar para levá-los à escola. Exatamente. E isto foi um objetivo que nós tivemos, e houve alturas que ok, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor, estamos a fazer uma coisa que gostamos muito os dois. Eu adoro fazer produção com ele, porque atenção, não vale tudo, na área da produção não vale tudo.
E na área artística, não vale. Não. E os tais valores que estavam lá valores, atrás continuam. Não, valerá tudo em algumas situações. Nesta organização não vale tudo. Não. O dinheiro não é tudo, o sucesso nem pensar, vedetismo está fora de questão, não é? Portanto, nós somos todos uma equipa a trabalhar para o sucesso de todos, não é? Claro. Há uns que estão mais à frente, há outros que estão mais atrás, há uns que têm este protagonismo perante o público, não é? Que é perigoso, que é muito perigoso, e que eu sempre tive essa consciência, não é? Dos artistas que eu acompanhei, de puxar, de lhes dar apoio e suporte também. Porque eles facilmente podem cair no excesso. Não são eles que caem, Helena, nós cairíamos todos. Pois. Não somos melhores que ninguém. Não somos, claro que não. A verdade é que eu sempre disse isto: o sucesso é uma coisa para ser levada muito a sério, com muito amor, e eu digo isto porque é muito fácil eu estar a ser aplaudida por uma plateia de 10 mil pessoas e achar mesmo que eu sou muito boa. E isso sair do palco. Sim. Ir para dentro de casa, ir comigo para a rua. Sim. Porque uma coisa, e eu digo sempre isto, eu posso ser muito boa a fazer uma coisa, mas sou a fazer aquela coisa. Sim. Não é? A grande questão é que quando nos aplaudem fortemente e quando nos bajulam, não é? Os bajuladores são as piores pessoas que podem existir perante um artista. Porquê? Porque vão fazê-lo sentir uma mentira. Pois. Não é? As pessoas podem ter as valências todas e há artistas como há pessoas de todas as áreas com valores incríveis e com valências incríveis, mas é assim, estou em cima do palco, estou a cantar. Eu não foi por acaso que escolhi Manuel Azevedo e o Sérgio Coutinho, porque são pessoas com atitude, são pessoas lúcidas, são pessoas com lucidez artística, não é? Sim. E é muito interessante, com palavra fazem a arte e a música contar. Sim. Com uma mensagem que querem levar, não é? Têm mensagem, são arquitetos de palavra e de sentido, não é? Aliás, estou a ler aqui outra vez no teu site outra frase tua: mantemo-nos firmes em levar ao público produções de qualidade com mensagens que contribuem para a sua evolução. É isso que estás a dizer? Exatamente. Mesmo o Rochinol, que é um projeto de humor, e eu quando cheguei ao pé do Horácio eu disse, olha, há coisas que para mim não fazem sentido. Isso está documentado até no nosso documentário, em que eu disse, olha, não faz sentido para mim determinado tipo de linguagens, e o Horácio também assinou por baixo, não é? Vamos fazer isto como um projeto musical sério, com música ao vivo, sempre sem playbacks por trás, sem nada. Vamos fazer isto como deve de ser, com bons técnicos, com um bom rider, para ser uma coisa que seja levada a séria pelas pessoas, que seja também educativo, não é? Porque aquilo está extremamente bem tocado. O Horácio é um ator incrível, é um ator de mão cheia, é uma pessoa que as pessoas gostam dele, porque ele é verdade, isto é muito importante. Sim. Não é? Ele é verdade em cima do palco, e é importante porque ele, quando sai do palco, ele desce para o Rochinol. Eu digo muitas vezes, eu com o Rochinol, se ele existisse fora do palco, eu já não trabalhava com ele há muitos anos, porque ele é insuportável. O Rochinol é insuportável. O Horácio, quando quer brincar comigo, mete a boina e não sei quem. Olha, esquece. Vai andando, que isto não é para mim. Mas claro, e vai andando, o tempo também vai andando, não é? Pois vai. E nós temos aqui curiosidade, temos aqui cerca de mais ou menos 5 minutos para. Tens aí alguma coisa? Eu gostava muito que. Curiosidade sobre coisa, vai lá. Pronto, ok. A Ana Teresa vai ter de ficar outra vez. Pronto, okay. Mas isso é outros idos. Eu quero. Tu depois. Isto é tudo super intenso e super agregador e em amor, mas tu fazes. Tu entras em 2007. Decides voltar à vida académica e fazes escolhas incríveis em pós-graduação em neuroeducação, combinando a psicologia, a neurociência e a educação. Estás a finalizar um mestrado em educação e sociedade no ISCTE. Tens uma pós-graduação em hipnoterapia ericksoniana, em certificação internacional em coaching, em constelações sistémicas e organizacionais, é uma gafe. E
sim, familiares, sociodrama, psicodrama, transpessoal, psicogenealogia, enfim, tu vais mesmo à procura do âmago. E isto não é só ela que pensa, ela que sente, ela investiga. É porque é preciso ser sério nestas coisas e preciso, ou seja, não é que não seja sério não fazendo isso, mas esta procura, A busca é minha, sim. é uma busca. É uma busca constante, sim. Estás sempre nesta, desde que eu te conheço, estás sempre nesta busca. Sim, então é uma busca constante. A própria, aliás, isto começa tudo aqui há uns anos, exatamente com esta vontade de voltar a estudar e querer ferramentas, porque eu saio dos bairros e penso, eu vou voltar um dia. Eu não sei como, mas vais voltar, eu vou sim. voltar um dia. Mas tenho que me munir de ferramentas, porque a sociedade está em mudança, Sim. tudo está em transformação. Portanto, e eu quando em 2007 resolvo voltar à vida académica, a primeira coisa foi, Ana Teresa, tu não sabes nada, não conheces nada, vais-te meter a aprender Não, tu sentes, Ana Teresa, tu sentes, não é? Agora eu quero saber o que é que isto quer dizer, será? É também muito uma busca, porque eu trabalho muito em mim. Pois, não é? eu sei. Eu trabalho muito em mim. Eu tenho uma história de família que não é uma história linear, toda bonitinha, não sei o quê, não é, é complicada. Tenho suicídios na família, suicídios diretos, tenho demências, tenho uma série de questões, tenho falências, tenho uma série de coisas. Portanto, eu quis começar a perceber também, não é? De onde é que isto vinha, o porquê, e olhar também para mim, não é? Olhar também para mim. E isto fez-me andar. E depois a verdade é que nós, quando começamos a estudar, umas coisas levam às outras, não é? E eu fui andando sempre em busca de explicações para as dúvidas que fui tendo, não é? E obviamente que isso me levou a essas viagens todas. Estas viagens incríveis, estes mergulhos profundos. Mas que nós percebemos assim, eu não sei nada. Aliás, exatamente, eu percebo-te. Porque depois, em 2016 também é interessante, porque crias um trabalho que é o Be Yourself, que também é importante. Não queria, faço parte do eu pensei do processo. Não, é um projeto de mentoria que não é meu. Ok. Fui convidada. Depois temos que... Temos ali já a Regia a dizer-nos que nós temos que avançar. Temos que prometer mesmo que a Ana Teresa. Sim. Vem cá outra vez? Para falar desta nova parte, ou seja, há uma nova Teresa. Há uma nova Teresa. Não, há uma Teresa com muitos sítios para visitar. Mas com renascimento, há aqui muita coisa nova, aqui na idade do ouro agora, e traz aqui coisas novas, portanto, isto começamos a agradecer a todos quem esteve lá em casa e aqui à produção, ao Vitor, à Ana Teresa por ter vindo, à Helena por estar aqui à minha beira e eu estar aqui também nos botões do Expresso Rádio Boa da Turma. Mas normalmente gostamos de terminar com esta uma ideia de esperança e tu, de alguma maneira, estás-nos a dar essa esperança. E, portanto, ela é esperança. Ficamos assim e com a esperança que voltes aqui para nos falar então de outros projetos que tens aí na manga, está bem? E a inquietação